E aí, galera, no vídeo de hoje nós vamos estudar as propriedades das potências. E então, preparados? Me segue pro vídeo! No vídeo de hoje, nós vamos estudar as 5 principais propriedades das potências. Mas antes, vamos rever o conceito de potência. Nós temos que A elevado a n, que é a potência, ela pode ser reescrita como sendo A vezes A vezes A vezes A n vezes. Isto é, uma potência é uma forma resumida de nós escrevermos uma multiplicação de n fatores iguais. Assim, o A da potência representa a base, que é o fator, o n, o expoente, que representa quantas vezes esse fator vai se multiplicar, e A na n representa a potência. Na primeira propriedade, temos multiplicação de potências de mesma base. Assim, A elevado a m vezes A elevado a n é a mesma coisa que fazermos A elevado a m mais n. Isto é, na multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Por exemplo, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5, note que as bases são iguais a 3. Assim, conservamos a base e somamos os expoentes. Isto é, podemos escrever como sendo 3 elevado a 4 mais 5, que é a mesma coisa que fazermos 3 elevado a 9. No segundo exemplo, 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a menos 2, também temos multiplicação de potências de mesma base. Assim, conservamos a base 5 e somamos os expoentes. Desta forma, teremos 5 elevado a 7 mais o menos 2, que através de jogo de sinais, mais com menos resulta em menos. Assim, 5 elevado a 7 menos 2, que é igual a 5 elevado a 5. Note ainda que 4 elevado a 3 mais 2 é o resultado de uma multiplicação de potências de mesma base, de base 4. Assim, podemos reescrever como sendo 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2. Na segunda propriedade, temos divisão de potências de mesma base. Assim, A elevado a m dividido por A elevado a n é a mesma coisa que fazermos A elevado a m menos n. Isto é, na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Desta forma, por exemplo, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a menos 2, nós temos uma divisão de potências que tem a mesma base, a base igual a 5. Conservamos a base e subtraímos os expoentes, 7 menos o menos 2. Pelo jogo de sinais, menos com menos resulta em mais. Assim, teremos 5 elevado a 7 mais 2, que é a mesma coisa que 5 elevado a 9. Na terceira propriedade, temos potência de potência, ou seja, A elevado a m elevado a n é a mesma coisa que fazermos A elevado a m vezes n. Isto é, em potência de potência, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado elevado a 4 é a mesma coisa que fazermos 3 elevado a 2 vezes 4. Isto é, conservamos a base, multiplicamos os expoentes, o que resulta em 3 elevado a 8. Note que, no exemplo B, 5 elevado a 3 elevado a menos 2, conservamos a base, que é 5, e multiplicamos os expoentes, 3 vezes menos 2, o que resulta em 5 na menos 6. Cuidado! No exemplo 3 elevado a 2 elevado a 4, nós temos uma base elevado a uma potência. Assim, devemos inicialmente resolver a potência 2 na 4. Ou seja, nós teremos 3 elevado a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que resulta em 3 elevado na 16. Na quarta propriedade, temos potências de um produto. Ou seja, A vezes B elevado a n pode ser reescrito como sendo A elevado a n vezes B elevado a n. Na potência de um produto, eleva-se cada fator ao expoente. Por exemplo, 3 vezes 5, ambos elevado a 2, pode ser reescrito como 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. No segundo exemplo, 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4, note que isso aqui é o resultado da potência de um produto. Os expoentes são iguais, podemos
manter um expoente para uma multiplicação das bases, ou seja, 2 vezes 5 elevado a 4, que é a mesma coisa que fazermos 10 elevado a 4. Na quinta propriedade, temos potência de um quociente. Assim, a dividido por b elevado a n é a mesma coisa que fazermos a elevado a n dividido por b elevado a n, desde que b seja diferente de zero. Ou seja, na potência de um quociente, eleva-se o numerador e o denominador ao mesmo expoente. Por exemplo, 2/3 elevado à terceira potência é a mesma coisa que fazermos 2 elevado à terceira potência dividido por 3 elevado à terceira potência. Ou ainda, 10 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4, note que tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao mesmo expoente. Isso significa que nós temos o resultado da potência de um quociente. Assim, podemos reescrever o numerador e o denominador ambos com um único expoente, com um expoente 4, ou seja, 10 dividido por 2 elevado a 4. Efetuando a divisão de 10 por 2, teremos 5 elevado a 4. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.